Muy buenas noches, jóvenes, en este primer encuentro juvenil Muito boa noite, jovens, neste primeiro encontro juvenil regional mineiro. Es para mí una bendición muy grande estar con ustedes en esta É para mim uma bênção muito grande estar com vocês nesta ocasião para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo alrededor del programa divino ao redor do programa divino correspondiente a este tiempo correspondente a este tempo final, final, para o qual vamos ler en el Salmo no Salmo 19, verso 1 versículo 1 en adelante, em diante, onde diz: los cielos cuentan la gloria de Dios os céus declaram a glória de Deus, y el firmamento anuncia la obra de sus o manos. firmamento proclama a obra das suas mãos. Un día emite palabras a otro día Um dia faz declaração a outro dia, y una noche a otra noche declara e sabiduría. uma noite mostra sabedoria a outra noite. No hay lenguaje, Sem linguagem, sem fala, ni es oída su voz. ouvem-se as suas vozes. Por toda la tierra salió su voz Em toda a extensão da terra estende-se a sua voz, y hasta el extremo del mundo sus e as palabras. suas palavras até o fim do mundo. En ellos puso tabernáculo para el sol Nos céus pôs uma tenda para o sol, y este como esposo que sale de su tálamo que é qual noivo que sai do seu tálamo se alegra cual gigante para recorrer el e se camino. alegra como um herói a percorrer o seu caminho. De un extremo de los cielos es su salida A saída é desde uma extremidade dos céus, y su curso hasta el término de e o seu ellos. curso até a outra extremidade deles. Y nada hay que se esconda de su calor. Nada se furta ao seu calor. Nuestro tema para esta noche Nosso tema para essa noite é es el o misterio, mistério das três Bíblias. Puede tomar asiento si tienen Podem lugar. sentar, queiram ter a bondade. Tenemos la Biblia escrita. Temos a Bíblia Pero escrita, antes de tener esta Biblia escrita, mas antes de ter essa Bíblia escrita, el ser humano o ser humano tuvo la primera Biblia, teve a primeira que Bíblia, es el zodiaco, que é o zodíaco, y ahí en el cielo, e lá no céu, en toda esa creación celestial, em toda essa criação celestial, tenemos la primera Biblia. temos a primeira Bíblia. Esa es la primera Biblia. Essa é a primeira Bíblia. Y por eso es E por isso é que en la Biblia escrita que na Bíblia escrita temos muchas profecías muitas profecias usándose usando cosas del cielo, coisas do céu, como el sol, como o la sol, luna, a lua, las estrellas as estrelas y las e galaxias, as galáxias, las constelaciones, as constelações, así por el estilo, assim por diante, los que componen el zodiaco. os que compõem o zodíaco. La Biblia nos habla en el A libro de Bíblia Job nos fala no livro de Jó y en el libro de Amós e no livro de Amós acerca de las Pleiades, sobre as Pleiades, y también nos habla Y- del Orión também nos fala de Órion y nos habla de la Osa Mayor e nos fala da Ursa y Maior sus hijos. e seus filhos. ¿De qué nos está hablando? De quem está nos falando? De estas cosas que están en el cielo, Dessas coisas que estão no céu, en el zodiaco, no zodíaco, porque es la porque primera Biblia, é a primeira Bíblia y conforme a esa primera Biblia e conforme essa primeira Bíblia está está también também la Biblia escrita. a Bíblia escrita. El cielo, O céu, con todas esas constelaciones, com todas essas constelações, es la primera Biblia. é a primeira Bíblia. En el cielo está No céu está mostrada mostrado para la raza humana para a raça humana la primera Biblia. a primeira Por Bíblia. eso Dios le dijo Por a isso Abraham, Deus disse a Abraão: mira los cielos olha os céus
Y en los cielos E nos céus estaba la profecía estava a profecia de la simiente de Abraham. da semente de Ahí Abraão. estaba escrita Aí estava en la escrita primera Biblia. na primeira En Bíblia: los cielos. Veja os céus. Por lo tanto, fue en Portanto, una noche estrellada. foi numa noite Mira estrelada. las estrellas. Olha as estrelas cuéntalas. e Si las conte-as, puede contar. se pode Todavía los contá-las. científicos, Ainda os con todos los cientistas, instrumentos que tienen, com todos os no instrumentos las que han podido têm, contar não todas. puderam contar todas. Y cuando piensan E quando pensam que han contado ya, que já contaram todas as estrelas, obtienen obtêm unos telescopios mejores. uns telescópios melhores e Es dizem: mucho mayor é muito maior a quantidade de estrelas que de lo há que habíamos pensado. do que tínhamos pensado. Ahora podemos ver Agora podemos ver que en la primera Biblia que na primeira Bíblia estaba escrito estava escrito que Abraham que Abraão tendría descendencia. teria descendência. ¿Y dónde estaba escrito? E onde estava escrito? Ahí en los cielos. Aí nos Esas céus. estrellas Essas que estrelas Abraham estava mirando que Abraão estava olhando representaban la representavam descendencia de Abraham. a descendência de La Abraão. descendencia de Abraham, A descendência de Abraão, según la carne, segundo a carne, o sea, la descendencia ou terrenal, seja, a descendência terrena y la descendencia de e a Abraham, descendência de Abraão celestial, que son los hijos que são os e filhos hijas de Dios, e filhas de Deus, pertenecientes que al cuerpo pertencem ao místico de corpo Cristo. místico de Cristo. Miren dónde estaban escritos Vejam onde estavam Aí. escritos aí estos hijos e hijas de estes Abraham. filhos e filhas de Abraão. En la primera Biblia, Na primeira Bíblia, e por isso é en la segunda Biblia que y en la tercera na Biblia, segunda Bíblia e na también terceira aparece. Bíblia também aparecem. Porque lo que está en la primera Biblia Porque o que está na primeira también Bíblia aparece, também aparece Bíblia escrita. na Bíblia escrita. aparecen aquí en la Biblia escrita Aparece aqui na Bíblia escrita los descendientes os descendentes de Abraham, de Abraão, segundo a carne, e os descendentes de Abraão, según segundo Jesucristo, Jesus Cristo, trayendo trazendo hijos e hijas de Abraham filhos e filhas de Abraão, por meio de crer em Jesus Cristo como nosso Salvador, recibir su Espíritu receber seu Santo, Espírito Santo y así nacer de e nuevo assim nascer de en novo el reino de Dios, no reino de como Deus, hijos como filhos de Abraão, medio por de meio Jesucristo. de Jesus El hijo de Cristo, Abraham, o filho de Abraão, estando teniendo que más hijos esteve tendo, que teve cualquier mais otro filhos hijo do de que Abraham. qualquer outro filho de Abraão. Algunas personas Algumas pessoas han pensado pensaram qué bueno hubiera sido que bom teria que sido Jesucristo que Jesus hubiera Cristo tenido hijos. tivesse tido Pero mira, filhos, mas Es el vejam, más hijos que ha tenido. é quem teve mais filhos, Hijos filhos e hijas de Dios e filhas de Deus, son los hijos de Jesucristo. são os filhos de Jesus Cristo, por meio de crer em Cristo, lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo, e produzir-se assim o novo nascimento. E estiveram nascendo milhões de filhos de Deus por meio de Jesus Cristo. Todos são filhos de Jesus Cristo e, consequentemente, são filhos de Deus. É o homem que mais filhos teve e filhos com vida eterna. Porque quem crê em Jesus Cristo tem vida eterna e não entrará em condenação, mas passou de morte à vida. E vejam, na primeira Bíblia, onde estávamos? Estávamos aí representados nas estrelas. Ahí están representados también Aí estão representados também los mensajeros os mensageiros, os profetas de cada edad de cada y era de cada e dispensación. de cada dispensação. Cuando usted ve una estrella Quando você vê uma estrela más grande maior que las demás estrellas, do que as demais esa estrelas, estrella representa essa estrela representa um mensageiro para una edad. para uma era. Mas quando vê uma estrela maior do que todas as estrelas, Esa estrella representa essa estrela representa Jesus Cristo, el mensajero mayor. o mensageiro maior. Eso es E por isso que é Jesucristo dice que Jesus Cristo disse que Ele é estrella a resplandeciente de la estrela mañana. resplandecente da manhã. Y él dice, E Ele al que diz, venciere, ao que vencer, lhe darei a estrela da manhã. o sea, Ou que le seja, dará que Ele dará a segunda venida de Cristo. segunda vinda de Cristo. El vencedor O es vencedor el que verá é quem y verá recibirá e receberá la segunda venida a de Cristo. segunda vinda de Y Cristo. con él, E com Ele, todos los que todos estarán en la tierra os que estarão na terra
recebendo sua mensagem, estarão recebendo também a vinda de Cristo, a vinda da estrela resplandecente da manhã. E estarão olhando cara a cara a estrela resplandecente da manhã, a Jesus Cristo, velado e revelado através do seu anjo mensageiro. Assim como Jesus Cristo se revelou por meio de cada anjo mensageiro. E Jesus Cristo resplandeceu por meio de cada anjo mensageiro nas 7 eras da igreja gentia. Foi Cristo em cada anjo mensageiro. E por isso eles foram as 7 estrelas das 7 eras. Mas para o último dia estará a estrela resplandecente da manhã. E aí estará a manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo no anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo. Essa é a forma em que a estrela resplandecente da manhã resplandeceria no último dia. E a Bíblia, a primeira Bíblia, contém a estrela resplandecente da manhã. E por isso, a Bíblia escrita também fala da estrela resplandecente da manhã. E vejam vocês, a primeira Bíblia, o zodíaco, com todas essas constelações. Depois, a segunda Bíblia é a natureza e a pirâmide lá do Egito, construída por Enoque. Nessa Bíblia da pirâmide se encontra tudo o que está na primeira Bíblia, mas se encontra já não em forma de estrelas e de sóis e de luzes brilhantes e de lua e de sol, mas que se encontra em medidas e em lugares que estão nessa pirâmide. Por exemplo, temos a Câmara do Rei, que representa o lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo e representa o lugar santíssimo do templo de Deus no céu. E representa a era da pedra angular. Por isso é que a pirâmide de Enoque, essa pirâmide lá no Egito, encontramos que contém também um lugar antes da Câmara do Rei, onde se para um mensageiro que é o precursor da segunda vinda de Cristo, anunciando o Rei, precursando a vinda do Senhor para o último dia. A vinda do Senhor ao lugar santíssimo do seu templo espiritual. Porque ele esteve no lugar santo do seu templo espiritual, mas tem que entrar no lugar santíssimo do seu templo espiritual. Quem tem que entrar? Jesus Cristo em Espírito Santo e se velar e se revelar através de carne humana em seu templo espiritual, nesse lugar santíssimo que é o lugar do trono de Jesus Cristo. E esse é o lugar que representa o lugar santíssimo do templo que está no céu. E representa o trono de Deus no céu. Aí estará, no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, o trono do Senhor Jesus Cristo. E quem vencer, dar-lhe a sentar-se comigo no meu trono. Isso é para a era da pedra angular. No mesmo lugar onde estará Jesus Cristo, estará seu anjo mensageiro, que é o vencedor, que no último dia estaria nos dando alimento a tempo. E é quem se sentará com Cristo em seu trono, lá em Jerusalém, para reinar com Cristo, nesse glorioso reino milenial. O trono do Senhor Jesus Cristo, o trono literal, é o trono de Davi, no qual se sentará e reinará por 1000 anos,
e depois, por toda a eternidade. O arcanjo Gabriel nos fala disto em São Lucas capítulo 1, versículos 30 em diante, quando apareceu a Virgem Maria, diz assim: então disse o anjo, Maria, não temas, pois achaste graça diante de Deus. E agora conceberás e darás à luz um filho, e será seu nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Qual é o trono que Cristo terá na terra para reinar sobre o povo hebreu e sobre todas as nações? É o trono de Davi. Esse trono que esteve desocupado por milhares de anos vai ser ocupado por Jesus Cristo. E ao que vencer, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, nesse trono de Davi. E reinará sobre a casa de Jacob. E reinará sobre a casa de Jacó para sempre. E o seu reino não terá fim. É um reino para toda a eternidade. E é um trono que estará ocupado por toda a eternidade. E Cristo estará sentado em seu trono. E Cristo estará sentado no seu trono, o trono de Davi, o qual reclama em sua vinda nesse último dia. E com ele se sentará o vencedor, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo, no último dia. Por isso é que vem Cristo em Espírito Santo, em seu anjo mensageiro, no último dia. E Cristo realiza sua obra de reclamação, onde estará reclamando sua igreja redimida com seu sangue, e estará reclamando seu trono, o trono de Davi, para sentar-se nele e reinar por 1000 anos e depois por toda a eternidade. A primeira Bíblia, a segunda Bíblia e a terceira Bíblia, a Bíblia escrita, dão testemunho deste evento correspondente ao tempo final. Agora podemos ver como para o último dia as 3 Bíblias estarão se cumprindo no que corresponde ao último dia, assim como se cumpriram no correspondente às 7 eras da Igreja Gentia e também ao período de tempo do trato de Deus com o povo hebreu e ao tempo correspondente ao tempo de Abraão e ao tempo de Noé e o tempo de Sete e o tempo de Adão. Vejam como tudo se cumpriu de acordo a como está na primeira Bíblia, a segunda Bíblia e a terceira Bíblia. Agora, antes de ter a terceira Bíblia, a Bíblia escrita, tivemos a primeira Bíblia, o céu, com todo o universo, com todas essas galáxias, e no céu temos o zodíaco, onde se lê as coisas que encontramos nessa Bíblia escrita. Por isso vocês encontram na Bíblia escrita que se fala da Virgem. E na primeira Bíblia, encontramos o zodíaco, a constelação da Virgem, ou Virgo. Também nos fala, é falado, na primeira Bíblia, do carneiro, e a Bíblia escrita nos fala do carneiro, da expiação, que é o nosso amado Senhor Jesus Cristo, o qual é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascual. Também é falado na primeira Bíblia da constelação de Leão, que é
Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, para a sua segunda vinda. Por isso, a Bíblia anuncia em Apocalipse capítulo 5, versículos 1 em diante, para o tempo em que o livro dos 7 selos tinha que ser aberto no céu. Nos é anunciado a presença do leão da tribo de Judá. Diz assim: vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Isso é o que João apóstolo viu no céu quando ele subiu ao céu. E vi a um ángel fuerte que pregonaba a gran voz. Vi também um anjo forte bradando com grande voz. Quem é digno de abrir o livro e de lhe romper os selos? Tinha chegado o tempo de abrir o livro da redenção. Este livro selado com 7 selos, que é o título de propriedade dos céus e da terra. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Nenhum ser humano que tinha nascido neste planeta Terra era digno de tomar esse livro e abrir os seus selos. Nem sequer era digno nenhum ser humano de ler o conteúdo desse livro. Tão importante é esse livro? Claro que sim. É o livro da vida do Cordeiro. É o livro da redenção. E contém os nomes de todos os redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. É o livro onde estão escritos os nomes de todas as ovelhas do Senhor Jesus Cristo, do bom pastor. Por isso ele disse: eu conheço minhas ovelhas e as minhas me conhecem, e eu as chamo pelo seu nome, pois tem escritos os seus nomes no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Continua dizendo: e lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. E eu chorava muito porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E não estavam ali os profetas de Deus? E não estavam ali os profetas de Deus? Que já tinham partido? Claro que sim. Claro que sim. Até ali estavam os apóstolos. Pois quando João viu os 24 anciãos sentados sobre 24 tronos, esses 24 anciãos são os 12 patriarcas e os 12 apóstolos. E João aí estava como um dos 12 apóstolos. E estava ali representado nessa visão. João estava vendo então a João. É possível ver a si mesmo? Se no espelho você pode ver a sua imagem, quanto mais no espelho de Deus e em uma visão apocalíptica, como a que estava sendo mostrada aqui. Os profetas de Deus, vejam vocês, tinham visto a vinda do Messias antes de se cumprir a vinda do Messias. E João, aqui está se vendo antes dele partir dessa terra e de chegar este tempo onde este livro tem que ser aberto. Ele estava vendo antecipadamente tudo o que ia acontecer no tempo final. E por isso, ele estava vendo ali
todos os apóstolos do Senhor Jesus Cristo, exceto Judas Iscariote, o qual foi substituído quando vendeu sua primogenitura, e agora ele não está lá, não estava ali também, em nenhum momento, mas esse lugar, vejam vocês, estava ocupado por um apóstolo, o qual foi colocado no lugar de Judas Iscariote. Agora podemos ver que todos os que estarão na eternidade estão na primeira Bíblia, na segunda Bíblia e na terceira Bíblia também. E agora podemos ver que este título de propriedade é tão importante que nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, houve um homem digno que pudesse tomar esse livro e abrir os seus selos. Porque todos tinham vindo por meio da união de um homem e de uma mulher, que foi a forma estabelecida por Eva e Adão ao cair, ao pecar diante de Deus. Foi estabelecida a forma em que os seres humanos viriam a essa terra. Foi por causa de vir nessa forma, viriam como mortais, em um corpo mortal, corruptível e temporário, e viriam com espíritos do mundo, ou seja, espíritos da quinta dimensão, o qual tomariam, ao nascer, o corpinho físico por meio de papai e mamãe. No nascimento desse corpinho, normalmente, ao se cumprir os 9 meses, outros nascem antes, mas de qualquer forma nascem num corpo mortal, corruptível e temporário. Começam a usar o corpo, alguns 2 meses antes. Mas com tudo isso, ao final, o corpo físico tem que morrer, tem que desaparecer, porque é temporário. E o que é tomado do pó, ao pó voltará. Assim está estabelecido. Agora, encontramos que Cristo disse: se o grão de trigo não cair na terra e morrer, ele fica sozinho. Ou seja, que todos os demais seres humanos tinham que morrer. Mas se o grão de trigo cair em terra e morrer, muito fruto produz. Ou seja, muitos grãos de trigo. E assim, o grão de trigo, que é Jesus Cristo, o Filho do Homem, ao morrer na cruz do Calvário, 2000 anos atrás, depois ressuscitou e subiu ao céu, e seu Espírito Santo desceu à terra e esteve em sua igreja. Sua igreja é o corpo do Espírito Santo, o corpo onde morou o Espírito Santo durante as 7 eras da igreja gentia, e neste tempo final, na era da pedra angular. A igreja é o corpo místico de Cristo. Ou seja, que agora Jesus Cristo está na forma da sua igreja, está na forma de uma planta de trigo. O grão de trigo, quando é semeado em terra, depois nasce, e o que vocês veem não é um grão de trigo, é uma planta de trigo. E aí está a vida que estava nesse grão de trigo. Se vocês pegam um grãozinho de amendoim, ou de milho, ou uma semente, ou uma manga, vocês poderão ver que tem uma casca. O amendoim tem uma casca.
o milho, pues tiene una pois cubierta, tem uma cobertura, y luego e depois rompen esa capa rompem essa capa, essa cobertura, y pasan más adentro e passa mais dentro y ven algo más. e vem algo mais. Pero todavía Mas ainda no están viendo la vida. não estão vendo a vida. Pero ustedes siguen más adentro Mas vocês continuam mais para dentro, y tanto en el grano de e maíz tanto no grão de milho, como en el como grano de maní no grão de amendoim, y como en el mango, e como na manga, ustedes encontrarán en la vocês semilla encontrarão na semente del mango da manga una cosita pequeñita. uma coisinha pequenininha. Y esa es la vida E essa é a vida de ese mango. dessa manga. Si usted le quita eso Se você tirar isso y siembra esa semilla, e semear essa semente, nunca va a nacer un nunca árbol de vai mango. nascer uma árvore de manga. Pero si usted siembra esa Mas se semilla, você semear essa teniendo semente, esa cosita pequeña, tendo essa coisinha que es pequena, la vida, que é a la vida, semilla, a la simiente semente de ese mango, dessa va a manga, tener un árbol pois de vai mango. ter uma árvore de manga. Y así también con la E semilla assim de também mango. é com a semente de amendoim. Y es también E é também con el maíz. com o milho. Y E el ser humano o ser humano es así también. é assim também. Tiene Tem la parte exterior, a parte exterior, que es el cuerpo. que é o corpo. Más adentro tiene Mas para dentro tem otro cuerpo outro de corpo otra dimensión de outra dimensão llamado el espíritu. chamado o Espírito. Los que han nacido de nuevo Os que nasceram de pues novo, tienen pois têm un cuerpo teofánico, um corpo teofânico, que han espírito recibido. teofânico que receberam de Jesucristo. da parte de Jesus Cristo. Ahora, Agora, el cuerpo físico o corpo físico está representado en el templo está representado no templo por el atrio. pelo átrio, El espíritu o Espírito está representado está en representado el lugar santo. no lugar santo. Y luego más E adentro, depois, mais para dentro, dentro del espíritu, dentro do Espírito, está el alma está a alma de la persona. da pessoa. Y está representado en el templo el alma de la persona. E está representado no templo a alma da pessoa no lugar santíssimo. En esa misma forma Dessa mesma forma que Dios ha hecho o que Deus que Dios ordenó a Moisés y a Salomón ordenou construir a el templo, Moisés e Salomão construir o templo, ha sido construido foi construído o ser humano, porque o ser humano é um templo. É um templo para Deus. Lo que sucede es O que acontece que muchas personas é que muitas pessoas han metido en su vida meteram em muitas suas coisas vidas que muitas não coisas pertencem a Deus. que não pertencem a y han Deus hecho e lo que han hecho fizeram o muchas que personas muitas pessoas naciones fizeram e nações con los templos com os y han templos, metido que colocaram idolatría idolatria ídolos e dentro de los ídolos dentro dos templos, templos, en vez de meter ao invés de colocar dentro del templo dentro do a Deus e sua templo palavra. Deus e sua palavra. y en el alma de la persona E na alma da pessoa debe estar Dios deve estar Deus morando ahí, morando que aí, ese es el lugar porque esse é o para lugar morada de Dios. para a morada em de el ser Deus humano. no ser humano. Pero el ser humano que llena Mas o ser humano su alma que enche sua alma y luego su e espíritu depois o seu y su espírito cuerpo e seu de corpo cosas que no son de Dios, de coisas que não são de Deus está dañando está ese danificando templo de Dios. esse templo de Deus. Y Dios E le Deus pedirá cuenta. pedirá conta. Dice la Diz escritura a Escritura que el que destruya el que templo quem de Dios destruir o templo de será Deus destruido por Dios. será destruído por Deus. Ahora podemos ver Agora podemos ver que isso é para el assim individuo para indivíduo destruye su cuerpo que destrói seu corpo y su espíritu e seu espírito y su alma, e sua alma también e também toda persona para toda pessoa que persiga que perseguir os filhos e filhas de Deus son parte que são del parte templo espiritual de Cristo. do templo espiritual de Cristo. Los que han perseguido Os que perseguiram a igreja do Senhor Jesus han Cristo estado destruyendo estiveram destruindo el templo de Cristo. o templo que de es su iglesia. Cristo, que é sua Y igreja. Dios los destruirá E Deus os a destruirá ellos en el día de venganza no del Dios nuestro. dia de vingança do nosso Deus. Ahora Agora hemos visto vimos la forma en que el ser humano a está forma em que o ser humano está construído o creado. ou criado. Esa es la misma forma É da mesma forma en que Moisés em que y Moisés Salomón construyeron e el templo, Salomão construíram o templo o los templos ou que ellos construyeron, os templos que eles construíram, que eran para morada de Dios, que eram para a morada de Deus,
no lugar santíssimo desse templo, para estar aí a glória de Deus manifestada sobre o propiciatório no meio dos 2 querubins de ouro. Salomão, em acréscimo, fez 2 querubins de madeira de oliveira e os cobriu de ouro e os colocou também no lugar santíssimo. Um de cada lado. E no meio deles, colocou a arca do pacto, onde estava a glória de Deus manifestada. Os 2 querubins de oliveira representam as 2 oliveiras, que são Moisés e Elias, conforme Apocalipse capítulo 11 e Zacarias capítulo 4. Agora podemos ver que no templo está o mesmo que está na primeira Bíblia. Tudo isso está tanto na primeira Bíblia, como na segunda Bíblia, como na Bíblia escrita. E agora, as dimensões foram criadas assim também. E o universo completo foi criado da mesma forma. E para que tenha uma ideia do que é o lugar santíssimo, na criação do universo, vejam vocês, Deus está criando ainda. Deus não se deteve. Os cientistas dizem que o universo continua crescendo e continuam aparecendo novas estrelas e novas galáxias, porque Deus está criando. Deus não se deteve. E não somente está criando no universo, mas que está criando pessoas, filhos e filhas de Deus, por meio de crer em Cristo como nosso Salvador e receber seu Espírito Santo. Ele está criando uma nova raça. Esse é um mistério grande que a raça humana não pôde compreender ainda. E alguns pensam que, ao receber Cristo como nosso Salvador, é a pessoa entrar em uma religião. Mas isso não é assim. É a pessoa entrar no programa de criação de Deus, onde Deus está criando seres, pessoas, a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E primeiro, cria seu corpo teofânico. E essa é a imagem de Deus, o corpo teofânico. E depois nos criará o corpo físico e eterno que Ele prometeu para todos nós. Ou seja, que o programa de Jesus Cristo é maior do que os seres humanos imaginam. Não é um assunto de entrar numa religião, mas entrar no programa de criação de Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 14 diz que Jesus Cristo é o princípio da criação de Deus. E nós somos a continuação da criação de Deus. Deus está criando uma nova raça. Assim como veio uma raça caída, assim como veio uma geração de seres mortais a essa terra, por meio de Adão e Eva, por causa do problema que houve lá, onde se misturou a raça humana com a raça animal, encontramos que essa raça, sendo uma raça caída, não tem promessa de vida eterna. Tem que entrar a pessoa a uma nova criação. Tem que vir por meio do segundo Adão, que é Jesus Cristo. E para vir por meio do segundo Adão
e nascer por meio do segundo Adão, a pessoa crê em Cristo como seu Salvador, lava seus pecados no sangue de Cristo e recebe seu Espírito Santo. E assim, nasceu de novo a pessoa e nasceu no corpo místico de Cristo, na igreja do Senhor Jesus Cristo. Nasceu em Cristo. Cristo na forma da sua igreja, na forma dessa planta de trigo que produziria muito fruto, porque Cristo, por meio da sua igreja, estaria dando fruto em abundância, muitos filhos e filhas de Deus. Esse é o fruto que Jesus Cristo, o grão de trigo, dá por meio da sua igreja. Para o último dia, estarão maduros os escolhidos de Deus, o trigo de Deus. Estarão na copa da árvore de trigo. Amadurecerão com a luz do sol de justiça, resplandecendo sobre eles a luz da segunda vinda de Cristo. Amadureceremos a tal grau que seremos colhidos como filhos e filhas de Deus. Seremos adotados no reino de Deus como filhos e filhas de Deus. E assim estaremos colocados na posição de filhos e filhas de Deus com um corpo eterno e com o Espírito teofânico eterno também. E será cada um de vocês e cada escolhido das eras passadas, e eu também, templos do Senhor Jesus Cristo, para a morada de Jesus Cristo em Espírito Santo, em toda a sua plenitude. E aí estará a manifestação do Espírito Santo em toda a sua plenitude em cada um de vocês e em mim também. E assim, a raça humana terá, no meio dela, uma nova raça, iguais ao nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora, o primeiro que Ele cria para nós é o nosso corpo teofânico, o corpo da sexta dimensão. E para o último dia, Ele prometeu a ressurreição para os mortos em Cristo. Ele disse, e eu ressuscitarei no último dia. E aí é onde receberemos o corpo novo e eterno. Os mortos em Cristo o receberão, e nós, os que vivemos, também receberemos, porque seremos transformados, seremos mudados em nossos átomos, e então teremos o corpo eterno. Deus disse em Isaías capítulo 60, versículo 7, eu glorificarei a casa da minha glória, e a casa da sua glória é sua igreja, e todos os membros da sua igreja estarão em corpos glorificados. A igreja de Jesus Cristo será glorificada, e todos teremos o corpo eterno, e será uma poderosa igreja com seus escolhidos das eras passadas, ressuscitados em corpos eternos, e nós que vivemos com corpos eternos também. E isso será uma nova raça, não somente com o corpo espiritual teofânico da sexta dimensão, mas também com o corpo físico, visível e eterno, e também interdimensional, com o qual poderemos viajar a outras dimensões, e a outros planetas, e a outras galáxias, e também na Terra, a outros lugares, sem necessidade de buscar um carro ou um avião para nos transportar, porque caminharemos a tal velocidade que nem o pensamento o alcançará. Agora, a velocidade do pensamento, não há outra coisa do que os seres humanos tenham feito. A velocidade do pensamento é mais rápida do que a velocidade da luz. E é mais rápida do que qualquer outra coisa que a ciência tenha inventado. E a velocidade do pensamento, você demora a mesma quantidade de tempo
de onde você está, aonde eu estou, que de onde você está, ao planeta Júpiter. Pense no planeta Júpiter. Já está aí. Pense em estar aqui. Já está aqui. Vem que ao mesmo tempo? Não há diferença de tempo. Porque aí a dimensão do tempo não está, não existe. Não é uma atrapalhação, não é um estorvo. E a dimensão de matéria não é um estorvo também, porque será um corpo glorificado. Será um corpo como o do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, com as portas fechadas, os discípulos reunidos em Jerusalém, quando Cristo já ressuscitou, foi a eles e estavam as portas fechadas e entrou, sem ninguém abrir as portas, porque podia passar através das paredes, porque podia caminhar em outra dimensão, chegar ao lugar onde tinha que chegar e então voltar a essa dimensão visível e aparecer aos discípulos e depois desaparecia diante deles, porque ia para outra dimensão. Assim é o corpo também, que Jesus Cristo prometeu para cada um de vocês e para mim também. Não teremos limitações. Como Jesus Cristo também não tem limitações. Agora podemos ver a bênção tão grande que Cristo tem, ordenada desde antes da fundação do mundo, para cada um de vocês e para mim também. Agora, vimos a construção ou criação do ser humano. Vimos a criação antiga, da qual Adão é o primeiro, e vimos a nova criação, da qual Jesus Cristo é o primeiro. Ele é o princípio dessa nova criação, com vida eterna, para viver por toda a eternidade. Essa é a nova criação que herdará toda a herança divina. E esse título de propriedade contém toda a herança divina. E por isso é que este título de propriedade se manteve na destra de Deus desde a queda de Adão. E para o tempo final, para o último dia, tem que ser aberto esse título de propriedade. E nenhum homem foi encontrado digno. E onde estava Jesus Cristo? E os arcanjos, Gabriel e Miguel, e demais arcanjos, não eram dignos. Eram dignos, mas a coisa é que tinha que ser um ser humano. E os anjos de Deus, encontramos que estiveram diante de Deus, mas eles não se materializaram em todos estes tempos para estarem como seres humanos aqui na Terra, vivendo e compartilhando com os seres humanos. Portanto, Gabriel e Miguel não podiam tomar esse título de propriedade, nem os demais anjos, lá no céu. Tinha que ser um homem que não estivesse contaminado com pecado quando veio aqui à Terra, que tivesse vindo por meio de criação divina. E somente um homem, depois da queda, veio por criação divina sem pecado, porque o primeiro que tinha vindo pecou e já não qualifica para tomar esse livro. Ele teve e perdeu os direitos de tê-lo e todo o conteúdo desse livro. E agora Cristo é o único que podia tomar esse livro. E não aparecia. Onde estava? Estava no lugar santíssimo do templo que está no céu, fazendo intercessão no propiciatório, até que o último dos escolhidos de Deus entrasse. Ou seja, que quando isso acontece no céu, quando acontece literalmente, Cristo está fazendo intercessão por seus últimos escolhidos, que estarão vivendo na terra e que estarão sendo chamados e juntados e colocados em seu corpo místico de crentes, na era da pedra angular. Ou seja, que o que
aguentava, detinha que esse livro fosse tomado. Quando se pediu que se abrisse esse livro, eram os escolhidos da Igreja do Senhor Jesus Cristo que estavam sendo chamados e tinha que se completar o número desses escolhidos. Ou seja, que estava se realizando a obra do recolhimento dos escolhidos do último dia na América Latina e no Caribe. Ou seja, que do recolhimento dos escolhidos do último dia da Era da Pedra Angular na América Latina e no Caribe depende a abertura deste livro lá no céu. Depende o título de propriedade na destra de Deus para que seja tomado e aberto no céu e trazido à terra. Agora podemos ver no programa divino estes mistérios do reino de Deus. Agora vejam aqui. João chorava muito porque não se achou ninguém digno, e se não se encontrasse ninguém digno que tomasse esse livro e abrisse, todas as coisas voltariam ao que era antes da criação. Ou seja, que voltariam para o nada as coisas que já estão criadas. Tudo voltaria para Deus. E tudo seria como era antes da criação. Deus somente existindo. É o mesmo que Cristo disse. Se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica sozinho. Somente ficaria Deus manifestado em seu corpo, chamado Jesus Cristo. E ninguém mais podia continuar existindo. E isso sim, que a qualquer um que conhece esta situação sente desejos de chorar. E João chorava muito, mas foi dito por um ancião: não chores. Quando dizem a pessoa não chore e coloca a mão no ombro ou na cabeça e diz não chores, a pessoa começa a ser consolada e começa a dizer coisas bonitas à pessoa para consolar a pessoa e coisas que ajudam a pessoa a se recuperar da tristeza. E a João dão as boas notícias da vinda do leão da tribo de Judá para tomar o livro e abrir seus selos. Diz, e um dos anciãos me disse: não chores, eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, agora, vejam vocês, o leão da tribo de Judá. Aqui na Bíblia, a terceira Bíblia, está o leão. E no zodíaco está também o leão. Está esta constelação de leão. E agora aqui, o ancião diz que o leão venceu. E é digno para tomar o livro e abrir os seus selos. Ou seja, para tomar o livro da redenção, o título de propriedade de toda a criação. E olhei, então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos em pé um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono. Logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra.
Podemos ver aqui os redimidos de Deus, já tendo obtido a bênção da redenção, tendo obtido o perdão dos seus pecados, ao serem chamados e juntados e lavar seus pecados no sangue de Cristo, e terem recebido o Espírito de Jesus Cristo. Agora podemos ver que para se cumprir esta passagem apocalíptica, tem que se completar tudo o que foi visto aqui no céu. Tinham que se completar os 24 anciãos, que são os 12 apóstolos e os 12 patriarcas. E também tem que se completar as 7 estrelas, que são 7 anjos mensageiros, que são os 7 olhos, que estão nos 7 chifres do Cordeiro, e os 7 chifres, pois são as 7 eras. Tudo isso tem que estar completo para no último dia este título de propriedade ser tomado da destra de quem está sentado no trono e ser aberto no céu e depois ser trazido à terra, ao corpo místico de Cristo e ser entregue ao mensageiro que estiver nesse tempo alimentando os filhos de Deus na casa de Deus, na era da pedra angular. E esse é o anjo do Senhor Jesus Cristo, quem estará na terra neste último dia, como servo fiel e prudente, alimentando os filhos e filhas de Deus. Por isso é que para esse último dia, o título de propriedade, o livro da redenção, regressa à terra para a restauração de cada filho e filha de Deus, a vida eterna com um corpo eterno. Disso dá testemunho a primeira Bíblia, o céu, com essas constelações do zodíaco, e também a segunda Bíblia dá testemunho disto, e a terceira Bíblia também dá testemunho disto. Agora, o conteúdo da Bíblia, da primeira Bíblia, segunda Bíblia e terceira Bíblia, esteve se materializando em seres humanos. E agora, encontramos que a Igreja do Senhor Jesus Cristo é a Bíblia materializada. A primeira, segunda e terceira Bíblia materializada. Todo o programa divino com seus escolhidos é materializado em sua igreja. E ao ver a Igreja do Senhor Jesus Cristo pertencente ao lugar santo, e também os pertencentes ao lugar santíssimo, estamos vendo o conteúdo da primeira Bíblia, segunda Bíblia e terceira Bíblia com relação aos filhos e filhas de Deus. Vejam vocês, como a primeira Bíblia, segunda Bíblia e terceira Bíblia dão testemunho do que Cristo estaria fazendo. Podemos ver que os céus contam a glória de Deus e a expansão denuncia a obra das suas mãos. E na Igreja do Senhor Jesus Cristo encontramos a obra das mãos do nosso Senhor Jesus Cristo, e a Igreja do Senhor Jesus Cristo dá testemunho e conta a obra de Deus, dá testemunho da glória de Deus manifestada nela, de era em era, e dá testemunho da glória de Deus para a era da pedra angular, onde estará Deus em toda a sua plenitude manifestado. Mas primeiro aparece Deus manifestado gradualmente, de era em era, em seu templo, até que no último dia, na era da pedra angular, ocorre a mudança, ou seja, se realiza um avanço na manifestação de Deus. Das primícias se passa à plenitude. Quando tivermos o corpo novo, já
na era da pedra angular, a era do lugar santíssimo, em nós como indivíduos, estará a glória de Deus manifestada em toda a sua plenitude. E a igreja dá testemunho da glória de Deus manifestada nela, de era em era, até nosso tempo. O mesmo que contam os céus. Porque os céus contam a glória de Deus e a expansão denuncia a obra das suas mãos. Mas vejam vocês, o salmista disse sem palavras, e agora, na igreja do Senhor Jesus Cristo, onde se cumpre a primeira, segunda e terceira Bíblia, essa igreja do Senhor Jesus Cristo conta a glória de Deus com palavras, mostrando com palavras os atos do nosso Senhor Jesus Cristo de era em era e de dispensação em dispensação, até chegar ao nosso tempo, onde a glória do Senhor Jesus Cristo está prometida para ser manifestada em toda a sua plenitude. Agora vejam como a igreja do Senhor Jesus Cristo conta. A glória de Deus dá testemunho da glória de Deus. Assim como os céus, sem palavras, dão testemunho da glória de Deus. E a expansão denuncia a obra das suas mãos. Havia dito, faz como meia hora, mais ou menos, que o universo também foi construído ou criado na mesma forma, com o mesmo plano que Deus fez o seu templo no céu. E com o mesmo plano que Moisés construiu o tabernáculo e Salomão construiu, Salomão construiu o templo. Com esse mesmo plano, Jesus Cristo esteve construindo sua igreja. Com esse mesmo plano, Deus criou o ser humano. De acordo a esse mesmo plano, apareceu Jesus Cristo. Vejam, sendo Jesus Cristo o templo humano de Deus, onde Deus morou em toda a sua plenitude, tinha átrio, seu corpo físico, tinha lugar santo, o Espírito que estava dentro dele, e tinha alma, que é Deus. E assim é como Deus esteve criando o ser humano. Também Moisés construindo o tabernáculo, Salomão construindo o templo, e Deus construindo uma nova raça. E nessa mesma forma, Deus construiu, criou o universo. E agora? Qual é o lugar santíssimo do universo? É uma boa pergunta. Quantos querem saber qual é o lugar santíssimo do universo? Querem que eu diga amanhã? Vocês são como eu. Que o que Deus tem para nós, o queremos no momento. E nós o queremos em nossa era, tudo que Deus tem. O novo corpo, nós o queremos para o nosso tempo. Por isso é que não dizemos que os escolhidos vão receber um novo corpo em outra era que virá. Não. Isso podiam dizer os apóstolos e os 7 anjos mensageiros, que seria para uma nova era que viria e para uma nova dispensação. Mas nós dizemos, essa nova era e essa nova dispensação é nossa era, a era da pedra angular e nossa dispensação, a dispensação do reino, e é para o nosso dia, o último dia, o 7º milênio. Por isso, tudo queremos o mais breve possível em nosso tempo. O corpo novo, o queremos o mais breve possível, que em breve todos sejamos transformados e tenhamos um novo corpo,
como Cristo prometeu, que em breve os escolhidos que faltam por serem chamados e juntados, sejam chamados e juntados, e sejam juntados e se complete o número dos escolhidos de Deus. E assim Cristo saia do lugar santíssimo e tome o livro, o abra no céu e depois o traga à terra e reclame todos os santos do passado e os traga em seus corpos eternos, e nós, os que vivemos, nos transforme e nos dê o novo corpo. Essa é uma bênção para cada um de vocês e para mim também. Esta é a bênção que João pôde ver quando ele chorava muito. E foi dito, não chores. E agora nós não choremos, não nos lamentemos pelos problemas que há neste planeta Terra. Há muitos problemas, não somente na América Latina, não somente nas nações latino-americanas e caribenhas, mas no mundo inteiro. Mas recordem, o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo, nosso Senhor, venceu para tomar o livro e abrir os seus selos e fazer a reclamação de tudo que ele redimiu com o seu sangue precioso. Por isso é que ele tem que fazer intercessão com seu sangue no lugar santíssimo, até que entre, até o último dos escolhidos. Agora, quem será o último dos escolhidos que entrará? Não sabemos quem será. Mas queremos que entre em breve. E por isso estamos levando a mensagem por todos os lugares. Porque depende que entre em breve esse escolhido. Para todos nós sermos transformados e os mortos em Cristo serem ressuscitados. Primeiro eles serão ressuscitados e nós, os que vivemos, seremos transformados. Mas tem que entrar até o último dos escolhidos, porque Cristo disse que suas ovelhas, as que o Pai lhe deu, ninguém as arrebata da sua mão. Ele não deixará que se perca nenhum dos escolhidos de Deus. Nenhum se perderá. Todos têm que vir a Cristo. E por isso, temos que levar a mensagem da palavra de Deus para o nosso tempo, para a nossa era, e da nossa era, que é a mensagem do Evangelho do Reino, a mensagem da era, do lugar santíssimo, do templo espiritual de Cristo. É a mensagem do Evangelho do Reino, porque é a era do reino, é a era da pedra angular, onde Cristo tem seu trono, onde Ele estará e desde onde Ele se manifestará neste último dia e falará à raça humana. Agora, na era da pedra angular, Ele terá seu trono literal, que é o trono de Davi. E também terá seu trono humano, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo. E por isso é que assim como Jesus Cristo, 2000 anos atrás, estando aqui na terra, era o trono de Deus e era o templo de Deus, o templo humano de Deus. E o templo humano de Deus, esse trono humano de Deus, se sentou no trono de Deus que está no céu. E para se sentar no trono literal do Senhor Jesus Cristo, como filho de Davi, lá na terra de Israel, para sentar-se com Cristo em seu trono, o vencedor tem que ser o trono do Senhor, do último dia, do lugar santíssimo, do templo espiritual de Cristo. Senão, não pode se sentar com Ele em seu trono. São Paulo foi um trono onde habitou Jesus Cristo em Espírito Santo. Ali estava, mas era um trono de misericórdia. Porque Cristo, vejam vocês, estando no céu, fazendo intercessão
no lugar santíssimo, com o seu sangue, fazendo intercessão como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, porque Jesus Cristo é o Melquisedeque que apareceu a Abraão em seu corpo teofânico e depois veio em carne humana, realizou o seu sacrifício com seu próprio corpo e se apresentou no céu, fazendo intercessão no lugar santíssimo, lá no céu, sobre o propiciatório. E encontramos que Jesus Cristo esteve fazendo intercessão no céu. Portanto, estando no céu, no trono de Deus, fazendo intercessão sobre o trono de intercessão, esse trono, lá no céu, durante as 7 etapas ou eras, é um trono de misericórdia. E a manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo em cada anjo mensageiro reflete o trono de misericórdia no céu, enquanto há sangue no céu, no trono de intercessão. Portanto, esses 7 anjos mensageiros vieram a ser tronos de Jesus Cristo, se tornaram tronos de Jesus Cristo, onde ele se manifestou. Mas porquanto no céu esteve o trono de Deus como lugar de intercessão, trono de misericórdia, porque o sangue de Cristo esteve ali, esses mensageiros se tornaram tronos de misericórdia, através dos quais Jesus Cristo esteve se manifestando em misericórdia sobre este planeta Terra e estendendo misericórdia à raça humana e falando da misericórdia de Deus para os seres humanos. Mas, para o último dia, haverá um trono no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. E esse trono será o trono de Jesus Cristo, o trono humano, onde Cristo estará manifestado. Primeiro estará em misericórdia, mas quando deixar o lugar santíssimo no céu e sair o sangue do Cordeiro lá do céu, se converte aquele trono em trono de juízo. E tudo que estará saindo daquele trono de juízo no céu será comunicado à raça humana através do trono do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, do trono humano, que será o anjo do Senhor Jesus Cristo. E estará sendo revelado tudo o que estará acontecendo no trono de Deus lá no céu. E por meio desse trono humano, Jesus Cristo estará revelando todas as coisas que devem acontecer no tempo final. Agora vejam vocês, que o trono que está no céu, de momento muda de trono de misericórdia e de intercessão a trono de juízo. E assim também, na manifestação de Cristo, em seu anjo mensageiro, primeiro estará a misericórdia de Deus sendo revelada aos filhos e filhas de Deus, enquanto no céu Jesus Cristo está fazendo intercessão pelos seus últimos escolhidos que entrariam neste último dia. E por isso é que estamos na América Latina e no Caribe chamando e juntando todos os escolhidos de Deus. Cristo, desde seu trono humano, onde se manifesta em misericórdia a favor dos seus filhos, revela a misericórdia de Deus sobre o propiciatório lá, enquanto ele está lá. Essa misericórdia a favor de todos os filhos e filhas de Deus. E quando se completar o número dos escolhidos e formos transformados, e tivermos o corpo novo, já o trono de misericórdia no céu não será de misericórdia, mas de juízo divino. E o trono humano do Senhor Jesus Cristo mudará de trono de misericórdia a trono de juízo. E estarão se escutando os juízos divinos que do trono de Deus no céu estarão saindo e estarão sendo comunicados pelo trono humano do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. E depois, durante o reino milenial, esse trono humano estará sentado com Cristo em seu trono literal, o trono de Davi. Viram o simples que é tudo? Tudo isso é simples e é tão simples
que o que necessitamos é que Jesus Cristo, por meio da sua palavra, nos abra a sua palavra, as Escrituras, e assim nos abra o entendimento com as Escrituras, para podermos compreender todos estes mistérios do reino de Deus e possamos compreender o mistério das 3 Bíblias que contêm o mesmo. E o conteúdo das 3 Bíblias com relação a todo o corpo místico de Cristo, aos filhos e filhas de Deus, se materializa nos filhos e filhas de Deus, no corpo místico do Senhor Jesus Cristo. E o que corresponde para o povo hebreu contido nas 3 Bíblias, parte já se cumpriu e parte se cumprirá neste último dia. Por isso é tão importante conhecer o mistério das 3 Bíblias e ver como se materializa o conteúdo das 3 Bíblias na Igreja do Senhor Jesus Cristo e no povo hebreu também. O que está falado, toda a bênção correspondente aos filhos de Deus, se materializa nos filhos de Deus. Agora podemos ver que também nas 3 Bíblias nos fala do juízo divino. Nas 3 Bíblias também nos fala do inimigo de Deus tratando de destruir o programa de Deus. Mas nos fala também de Jesus Cristo nas 3 Bíblias. Na primeira Bíblia nos fala nesses símbolos. Agora, vejam vocês. No zodíaco, encontramos 12 símbolos, mas saiu publicado que há outro que não tinham colocado, mas iriam colocar. E é de uma serpente ou um dragão. Esse símbolo aparece em Apocalipse capítulo 12. Um dragão vermelho. Esse é o diabo, o qual esteve contra o programa de Deus em todos os tempos. E no livro do Apocalipse vocês encontrarão que nos fala do dragão, nos fala da serpente, e assim por diante nos fala de diferentes bestas, animais também. Vejam, vocês nos fala do urso, e na primeira Bíblia nos fala da ursa maior com seus filhos. E na Bíblia, no capítulo 13 de Apocalipse, também nos fala dessa besta com características de urso, de leão, e assim por diante, de outros animais, porque contém as características e qualidades das diferentes etapas do Império dos Gentios, desde Nabucodonosor até o tempo final. Essas etapas, vejam vocês, encontramos que foram representadas também, não somente na cabeça de ouro, que representa o império de Nabucodonosor, e o peito e braços de prata, que representam o império medo-persa, e ventre e coxas de bronze, que representam o império da Grécia, e pernas de ferro e pés de ferro e de barro de oleiro, que representa o Império Romano, o qual tem 2 partes. A primeira parte, as pernas de ferro, o qual já está cumprido. Esse foi o império que esteve nos dias de Jesus e matou Cristo a pedido do povo hebreu. Com razão, a pedra não cortada por mãos destruirá essa imagem. O sangue de Jesus Cristo e dos profetas do Antigo Testamento e dos santos da Igreja de Jesus Cristo é achado no Império dos Gentios. E isso demanda
o juízo divino. O sangue dos santos e mártires de Jesus Cristo será vingado por nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo disse: minha é a vingança, eu pagarei. São Paulo disse: não vinguem-se vocês mesmos, não se vinguem vocês mesmos, porque Deus disse: minha é a vingança, eu pagarei. E no dia de vingança do nosso Deus, que é no último dia, o 7º milênio, a grande tribulação será a vingança do nosso Deus, o juízo divino caindo sobre a raça humana e caindo sobre o império dos gentios, que estará nos pés de ferro e de barro de oleiro, e nos pés de ferro e de barro de oleiro é o império ou o reino do anticristo no tempo final. Agora podemos ver esses símbolos que estavam na primeira Bíblia, os encontramos na terceira Bíblia, aqui no livro de Apocalipse, e também os encontramos no livro do profeta Daniel, porque o livro do profeta Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento. E encontramos também em diferentes lugares da Escritura que se fala das estrelas, do sol, da lua, do zodíaco, se fala das Pleiades, e também se fala da Ursa Maior e seus filhos, se fala de Órion, e assim por diante. Está se falando com a primeira Bíblia. Mas agora podemos falar com a terceira Bíblia e mostrar o mesmo que está na primeira Bíblia e mostrar como essas coisas estiveram sendo cumpridas. Na primeira Bíblia, vejam vocês, se fala de uma estrela saindo de Jacó e depois se cumpriu quando Jesus Cristo nasceu em Belém da Judéia. Uma estrela apareceu no céu na primeira Bíblia e depois aqui na terra, conforme a terceira Bíblia, estava prometida a vinda do Messias, a vinda dessa estrela. E depois se cumpriu o que estava na primeira Bíblia, na segunda Bíblia e na terceira Bíblia se cumpriu com o nascimento de Cristo. Ali estava a estrela, sua estrela, vimos no Oriente e viemos adorá-lo. Disseram os magos. Aquele sinal no céu dava testemunho do cumprimento dela na terra. Agora podemos ver o porquê Cristo também disse que haveriam sinais no céu. Esses sinais no céu têm que ser de acordo ao que está escrito na terceira Bíblia. Porque o céu, sendo a primeira Bíblia, com essas constelações e esses sistemas solares e o zodíaco, que é a primeira Bíblia, encontramos que contém o mesmo que tem essa Bíblia. Assim que nós, para poder compreender as coisas que acontecem no céu na primeira Bíblia, temos que olhar o que está escrito na terceira Bíblia. E depois temos que compreender que o que está na primeira, segunda e terceira Bíblia tem que se cumprir aqui na Terra, no meio dos seres humanos. E quando você consegue o cumprimento do que foi prometido na Bíblia, pois você tem a Bíblia em forma de cumprimento, você tem a Bíblia em forma de seres humanos, nos quais está se cumprindo a Bíblia, porque são os seres humanos nos quais se cumpre a Bíblia. Cartas abertas e lidas de todos os homens são as Escrituras materializadas em seres humanos. Agora, vimos este mistério das três Bíblias e ainda não disse qual é o lugar santíssimo de Deus no universo. E querem ainda que diga? Vocês têm direito de saber. Porque vocês pertencem ao lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. E todas as coisas relacionadas ao lugar santíssimo, tanto do templo que está no céu como do universo como o templo de Deus. Porque Deus disse: o céu é meu trono.
E agora, en el cielo, no céu, en el universo, no universo completo, Deus terá lugar um lugar para morada para toda la eternidad. por toda a eternidade. Y E esse lugar, onde Deus habitará por toda a eternidade, sabem como se chama? el planeta O Tierra. planeta Terra. Aí estará Deus morando por toda a eternidade e será o lugar santíssimo como planeta de todo o universo. Será o centro do universo. E será el sistema solar o sistema solar, o nosso sistema solar, o mais importante de todo o universo. Assim que nosso sistema solar, como sistema solar, é o lugar santíssimo como sistema solar. E nossa galáxia, como galáxia, é o lugar santíssimo. E o planeta Terra, como planeta de todos os planetas, tanto de todos os planetas do universo como de todos os planetas do sistema solar, do nosso sistema solar, é o lugar santíssimo. E no planeta Terra, como lugar santíssimo, Jerusalém será o lugar santíssimo como cidade. E aí estará a nova Jerusalém, a nova cidade, onde estará o nome de Deus e onde estará Deus morando em toda a sua plenitude. E vocês sabem de uma coisa? A Terra terá uma mudança de forma, ou seja, uma mudança quanto à sua forma, sim? O planeta Terra, atualmente, é redondo ou meio ovalado, com tantos golpes que recebeu, pois está como uma criancinha que cai muito, que em qualquer lugar sai um quê? Um galo, nós dizemos. Um chichón, nós dizemos um galo, e outras vezes sai uma depressão, também nas crianças pequenas, uma ferida, e se torna uma cavidade ou um buraco. E assim está o planeta Terra, com tantos golpes que recebeu durante todos estes milênios. Mas Deus irá corrigir e vai mudar sua forma. Deus vai produzir um planeta Terra renovado, transformado, vai transformá-lo. Assim como transformará nossos corpos e teremos um novo corpo. Teremos um novo planeta, um planeta transformado. Deus o transformará depois do reino milenial. Isto que acontecerá aqui em Apocalipse. Vamos ver. São Pedro também nos habla. São Pedro também nos fala de um novo céu, céus novos e terras novas. Ou seja, será uma transformação, uma mudança. E depois, em Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 em diante nos diz: Então vi um novo céu e uma nova terra. Assim como também, quando nós formos transformados e os mortos em Cristo ressuscitados, eu verei gente nova. São as mesmas pessoas, essas mesmas almas que viveram em corpos mortais e creram em Cristo como seu Salvador e lavaram seus pecados no sangue de Cristo e receberam o Espírito de Cristo na era que lhes correspondeu viver. Desde a primeira era, isto é para a Igreja do Senhor entre os gentios, mas é preciso incluir também a Igreja do Senhor na etapa com os hebreus e os apóstolos lá. E, desde aquele tempo até o nosso tempo, na era da pedra angular,
Todas essas pessoas que receberam Cristo como seu Salvador e lavaram seus pecados no sangue de Cristo e receberam seu Espírito, nasceram de novo, nasceram no reino de Deus e terão um novo corpo, assim como recebem um novo espírito, um espírito teofânico da sexta dimensão, receberão um corpo novo e eterno, e seremos pessoas mudadas. Ou seja, teremos um novo corpo teofânico que recebemos quando nascemos de novo, e teremos um novo corpo físico, o corpo eterno, que Cristo nos dará. Ele transformará este corpo e os mortos em Cristo os ressuscitará em um novo corpo. E este planeta Terra receberá também essa transformação depois do reino milenial. No tempo de Noé, passou pela etapa de justificação. No tempo de Jesus, derramando seu sangue na cruz do Calvário, o planeta Terra foi santificado. Passou por sua etapa de santificação. E com o fogo de Deus que virá depois do reino milenial e depois do juízo final, a terra passará por esse batismo de fogo do Espírito de Deus e de fogo literal também, e será mudada, transformada a terra. E a terra do coração da terra, por meio dos vulcões, se formará um monte muito alto lá na terra de Israel, na área onde está Jerusalém. Mas esse monte será tão grande que medirá em sua base na parte de baixo, medirá 1.500 milhas de largura por 1.500 milhas de comprimento. E será como os montes normais, em forma de pirâmide. Ou seja, em forma de um cone, embaixo largo e em cima mais estreito. E aí estarão vivendo todos os escolhidos de Deus que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. E aí será a nova cidade, a nova Jerusalém, que terá como nome o nome eterno de Deus. Aí nós viveremos, e isso será a cidade, a maior cidade do planeta Terra. Tanto do futuro, como também do passado, como também do presente. Há muitas cidades das quais se diz que é a maior cidade. E entre as maiores cidades está São Paulo, está Tóquio, está também o México, que dizem que é a maior. E pela China, não sabemos o grande que seja lá algumas das cidades maiores ou a cidade maior. Agora, nós sabemos, conhecemos uma cidade que vai ser a maior de todas as cidades que têm existido neste planeta Terra, no passado ou para o futuro. Essa será a cidade do nosso Deus, a Nova Jerusalém, que terá como nome o nome de Deus. E nela, quem estarão? Onde estão as pessoas que estarão ali? Aqui estamos os que estaremos ali, os do nosso tempo que estaremos ali. Estamos sendo chamados e juntados neste último dia. Agora, eu creio que todos vocês são muito exigentes e quando vão comprar uma casa, desejam ver o lugar e gostam de escolher. E nessa cidade, onde você gostaria de viver? O mais perto possível do nosso Senhor Jesus Cristo e seu trono. E sabem vocês de uma coisa? Que isso já está ordenado por Deus. Aos da primeira era, pois corresponde embaixo. É como em uma construção de um edifício, de um prédio.
O primeiro andar que é feito, pois é o de baixo. E os que compram nesse primeiro andar, onde vão viver? Na parte de baixo. Não importa que gostem da parte de cima. Lhes corresponde viver na parte de baixo. Mesmo que algumas vezes tomam o elevador, pegam o elevador e dão um passeiozinho à parte mais alta para olhar a cidade e dizer: que formoso se vê toda a cidade e o campo desde aqui de cima. Mas a eles corresponde viver na parte de baixo. Os que corresponde viver na parte de cima têm essa paisagem sempre. Agora, não sabemos se permitirá. É provável que muitos dos que viverão na parte de baixo da cidade, em algumas ocasiões especiais, possam subir um pouquinho mais acima. Possam subir à parte mais alta da cidade, que é a parte representada no lugar santíssimo. É a parte representada em nossa era. Onde você quer viver? Eu quero viver onde Cristo determinou, desde antes da fundação do mundo, que eu viveria nessa santa cidade. E vocês? Pois sabem vocês de uma coisa? Nos correspondeu viver na parte mais alta da Nova Jerusalém, a parte de cima, desde onde se verá tudo a grande distância. E agora, a terra para esse tempo já será, não na forma redonda, ou forma ovalada, mas que será na forma de um peão. Sabem o que é um peão? As crianças, nos tempos de Natal, dão de presente uns brinquedinhos e há uns que enrolam uma corda. São de madeira ou plástico alguns. E tem um metalzinho, um prego e enrolam a corda, atiram e começam a dar voltas. Assim estará girando o planeta Terra na velocidade, a velocidade que corresponde para esse tempo. E a Nova Jerusalém será a parte que formará essa ponta com o resto, que continua para baixo, e depois o resto corresponde ao resto do planeta Terra. Agora podemos ver como na Nova Jerusalém estaremos todos nós. Mas vejam, em que parte estaremos? Na parte de cima. Sobre o que gira um peão? Sobre a ponta de metal desse peão. E tudo girará sobre a era da pedra angular, a era do lugar santíssimo, do templo espiritual de Cristo, onde Cristo estará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores por toda a eternidade. E nós estaremos com o nosso amado Senhor Jesus Cristo nessa grande cidade. Ali estarão vocês e eu também estarei ali. E eu os verei. E eu os verei todos vocês novos. Assim como veremos uma nova terra, eu verei a cada um de vocês novo, em um corpo novo. E vocês também me verão novo, em um corpo novo. E todos jovenzinhos, representando por toda a eternidade, de 18 a 21 anos de idade. Agora, vejam vocês
o mistério das 3 Bíblias e as bênçãos que há nas 3 Bíblias. É a mesma bênção para ser materializada em cada um de vocês e em mim também. Por isso é que essa bênção, ao cobrir as 3 Bíblias, cobre toda a criação, cobre o universo completo, o que foi representado na primeira Bíblia. Quando estivermos no corpo novo, veremos que tudo isso se materializará também nos benefícios no universo completo. Porque a herança de Deus pertence aos seus filhos, a todos nós. E somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus Cristo, nosso Salvador. Somos herdeiros de toda a criação. E isso inclui até o menor dos planetas e também até o maior. E inclui todas as galáxias, desde a menor até a maior. Inclui toda a criação. Agora vejam, as bênçãos tão grandes que estão nas 3 Bíblias. O zodíaco no céu, aí está a primeira Bíblia. Depois a segunda Bíblia, que cobre a pirâmide lá no Egito e também cobre a natureza. E a terceira Bíblia, a Bíblia escrita. E tudo isso, e toda a bênção aí contida, materializada nos escolhidos de Deus, que são a Bíblia em carne humana. E por isso, as coisas contidas aí, para serem materializadas nos escolhidos de Deus, se materializam em cada um de vocês e em mim também. É o conteúdo da primeira, segunda e terceira Bíblia se materializando em cada um de vocês e em mim também, como filhos e filhas de Deus. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta ocasião, nesta primeira vigília. Vocês tinham vigília anunciada para ontem. E estivemos tendo vigília. E estivemos na primeira vigília, que é de 9 à meia-noite, e tivemos ontem. E essa noite também estivemos na primeira vigília, de 9 a 12 à meia-noite, a 12 da noite. Estivemos tendo não somente uma vigília como vocês tinham anunciado, mas que tivemos ontem uma vigília, a primeira vigília da noite, que é de 9 a 12 da noite, e hoje também nos encontramos vigiando na primeira vigília da noite de 9 a 12 da noite. Tinham pensado que Miguel ou vocês tinham suspendido a vigília de ontem e a tínhamos desfrutado completamente. E Miguel disse que o melhor, hoje, teríamos talvez a vigília. Vejam, a tivemos e não tínhamos percebido. Assim que Deus continue abençoando a todos, Deus os guarde e em frente servindo a Cristo, para o qual vocês foram eleitos e eu também, desde antes da fundação do mundo, e estamos escritos na primeira Bíblia, segunda Bíblia e terceira Bíblia também. Nunca se desanimem por nada. Vocês são pessoas eleitas por Deus, predestinadas por Deus para a vida eterna. Não importa os problemas pelos quais passemos nesse planeta Terra. Assim que, jovens, neste primeiro encontro juvenil, primeiro encontro juvenil, regional, mineiro. Aqui tenho escrito, em frente,
No programa divino, servindo Cristo com todo o vosso coração. Não se desanimem na vida. Se tem um problema, busquem a solução. E se não encontram solução, sigam em frente sempre. Não se preocupem. Na vida, pelas coisas terrenas, como pelas coisas celestiais. Ocupai-vos da vossa salvação com temor e tremor, fazendo o que Cristo disse: buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Assim que sigam em frente sempre. Eu também seguirei em frente e lhes encontrarei. No novo corpo, quando tivermos o novo corpo. E os anciãos os encontrarei. Jovenzinhos, novinhos, estarão estreando o novo corpo. E vocês também, jovens, vão estar estreando o corpo eterno dentro de muito pouco tempo. E também as crianças, e eu também. Assim que em frente, porque a primeira Bíblia, a segunda Bíblia e a terceira Bíblia dão testemunho que assim será para cada um de vocês e para mim também. Tudo que disse que se cumpriria no passado já se cumpriu. O que disse que se cumprirá em nosso tempo já começou a se cumprir. E estamos recebendo suas bênçãos. E o que falta para ser cumprido também se cumprirá. E teremos o corpo eterno. Que Jesus Cristo, o anjo do pacto, continue abençoando a todos e em breve todos sejamos transformados e sejamos levados à ceia das bodas do Cordeiro no céu. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. E que em breve, até o último dos escolhidos, seja recolhido e colocado no corpo místico de Cristo. E para que isso ocorra, nos enviou a levar a mensagem, para levar a mensagem. Para isso, nos enviou, para que assim trabalhemos em sua obra. Bom, que Deus os continue abençoando, que Deus os guarde. Até amanhã, primeiro Deus pela manhã e depois pela tarde, para continuar vendo todo o programa divino correspondente ao nosso tempo. Amanhã estaremos falando sobre os temas, pela manhã, o mistério da vinda do Senhor nas nuvens, e depois, isso será às 9 da manhã, e depois, às 2 da tarde, o tema será o mistério do dia e da hora da sua vinda. E depois dessa atividade, Miguel estará com os jovens da promoção, do curso da promoção na parte que tem que realizar, e depois já iremos para o aeroporto, porque vamos sair amanhã. E depois, o quê? O próximo congresso que será por São Paulo, por lá, em certo lugar de São Paulo. Ali estarei com jovens dessa área, dessa região, para continuar vendo o programa de Deus correspondente ao nosso tempo. Ore muito por esse próximo congresso e pelos jovens que vão estar lá, para que as bênçãos de Jesus Cristo sejam derramadas sobre todos os que estarão ali e sejamos edificados e cresçamos espiritualmente no dia que nos correspondeu viver. Bom, que Deus os abençoe e até amanhã, primeiro Deus, em que estarei com vocês novamente. Conosco, novamente, Miguel Bermudes Marim, para continuar. Boa noite.